prefeito de Brejo da Mata de Deus, meu amigo Roberto Asfora. Boa noite. Boa noite, meu querido Ralf, boa noite, Luciano, e a todos que fazem o programa Independente. E para mim é uma satisfação estar aqui hoje, como foi uma satisfação estar aqui também no debate com vocês. Vocês são uns profissionais, jornalistas seríssimos, e isso me dá uma satisfação muito grande sempre estar aqui, quando recebo um convite de vocês, me fazer presente aqui na Rádio Avante. Deixa eu só parabenizar em nome dos outros 4 candidatos lá do Brejo da Mata de Deus. O comportamento é de vocês. Eu vou parabenizar em seu nome, Roberto, porque além de ter sido eleito, é o que está presente aqui. Mas o comportamento de vocês aqui no debate foi coisa exemplar. Uma outra coisa pontual aconteceu, mas foi uma coisa realmente exemplar. Você estava com a sua equipe aqui, e eu vou até citar ele que está aqui conosco. Tinha uma pessoa ou 2 a mais na contagem. Robertinho disse: Ralf, não tem problema, eu desço. E a gente está aqui para fazer um bom debate. O seu comportamento, o comportamento dos demais candidatos lá do Brejo, estão todos de parabéns. Eu acho que engrandeceu o debate, engrandeceu a eleição e coroou ainda mais essa sua vitória no último dia 15. Muito obrigado. Mas eu estou aqui também, viu, Roberto, com seu filho, o Robertinho Asfora, que foi reconduzido à Câmara de Vereadores lá do Brejo da Mata de Deus. Boa noite, Robertinho. Parabéns, viu? Boa noite, Ralf. Boa noite, Luciano. Boa noite a todos que fazem o grupo Avante de Comunicação. É um prazer estar aqui, dessa vez nos estúdios, sem ser nos bastidores. E queria aproveitar a oportunidade para agradecer ao meu querido povo do Brejo da Mata de Deus por mais essa vitória. Dessa vez, pai e filho. Graças a Deus, para a gente poder trabalhar pelo povo de São Domingos e pelo povo do Brejo. É uma satisfação e, ao mesmo tempo, um compromisso, uma carga de compromisso muito alta, Roberto, está pai e filho à frente do destino do Brejo. Porque o Robertinho é figura de destaque, né, Luciano? Na Câmara não é um vereador que passa despercebido, é uma figura de destaque. E agora, tendo vocês dois, eu acho que os almoços de domingo agora vão ser satisfatórios, mas vão ser muito preocupantes também. A sua esposa é quem deve esquentar a cabeça um pouquinho com vocês dois. Mas olha, lembrando a você que você pode acompanhar o programa pelas páginas do Santa Cruz Online e do blog do Ney Lima, pela Agreste TV e Jardins do Agreste, Rádio Nova FM e Estação Notícias, a fanpage do blog do Evandro Lins lá em Toritama, TV Atitude Agreste de Itaquaritinga do Norte, Portal Comunicação e Mídia Digital de Jataúba, TV Panelas, Rede Nordeste de Pernambuco e Vale FM no Facebook, TV SB Una de São Bento do Una e também pelas rádios Toritama FM e Vale FM. A gente vai para um pequeno intervalo e na volta, Roberto e Robertinho. Em 2020, a Clínica Santa Ana completou 10 anos de atuação em Santa Cruz. Esse foi, sem dúvida, o ano mais desafiador para todos nós. Mas, felizmente, estamos aprendendo a conviver com essa nova realidade. Nosso time de profissionais está mais completo e atualizado do que nunca. São 30 especialidades, nas mais diversas áreas da medicina para lhe servir da forma mais digna e profissional possível. A Santa Ana agradece a todos os clientes que confiaram em nosso trabalho e que continuam se prevenindo ou se tratando conosco. Estamos juntos, Santa Cruz. Clínica Santa Ana, especializada em cuidar de você. Ofertas da semana Mercadão. Os melhores preços para você. Nissin Lamen galinha caipira 480 gramas 6,99. Rosquinha rancheiro sabor coco 2,65. Fiambre quitute só 3,99. Bebida láctea natural Gucci bandeja 1,99. Bebida láctea natural Gucci garrafa 5,75. Margarina delícia 500 gramas 3,99. Bebida láctea natural Gucci bolsa 2,65. Pão de forma Visconti 4,99. Polpa de frutas Prime sabores manga, goiaba e caju só 3,99. Bandeja de ovos com 30 apenas 9,99. Achocolatado Garoto 600 gramas 7,29. Leite Betânia ou Parmalat integral 1 litro 2,99. Kit Coca-Cola mais Fanta 2 litros só 11,99. Ofertas assim só no Mercadão. Lojas em Santa Cruz, na Avenida Bela Vista e Praça da Bandeira. Ofertas válidas até 6 de dezembro.
Nós estamos de volta e lembrando que o João Campos venceu a eleição, Luciano, lá no Recife, em uma eleição que prometia ser uma das mais apertadas da história do Recife. O deputado federal João Campos, do PSB, filho do ex-governador pernambucano Eduardo Campos, saiu vitorioso contra Marília Reis, do PT. Os primos de segundo grau protagonizaram uma sequência de desentendimento nas eleições de 2020. Após 100% das urnas apuradas, o candidato João Campos venceu com 56% dos votos válidos contra 43,73% de Marília Reis. Com a vitória, João Campos tornou-se o prefeito mais jovem de uma capital. Ele tem 27 anos. A vitória de um jovem promissor, Luciano, na Prefeitura de Recife. Ralf, embora há algumas críticas que é feita pelo o conteúdo da campanha na cidade do Recife, né? Se esperou que tivesse um conteúdo mais propositivo e principalmente no segundo turno ficou mais aquela briga de família, né, Ralf? A gente percebeu, eu assisti o último debate, por exemplo, e senti falta de algo mais propositivo para a cidade do Recife. Eu cheguei a postar, inclusive, um resumo do Igor Maciel, e que ele tratava, o jornalista Igor Maciel, que ele tratava de que a campanha ela se resumiu na imaturidade e também nessa briga dos dois primos. Agora, o que se espera é que o prefeito eleito, o João Campos, possa desenvolver um bom trabalho, continua demonstrando a força que o PSB exerce ainda em todo o estado, e isso é refletido quando na cidade como Recife, uma cidade com mais de 1 milhão de eleitores, consegue dar a vitória mantendo o PSB no poder, e demonstra de certa forma também que houve um erro na estratégia das oposições quando no final para o segundo turno permanecem ali PT e PSB, que já vem alternando nas gestões na cidade do Recife há mais de 20 anos. Ô Luciano, as pesquisas erraram também no Recife, né? Nenhum instituto de pesquisa acertou o resultado das eleições em Recife. Luciano, seria a hora de já se colocar na mesa, já no debate, essa questão de se rever a possibilidade de a pesquisa ser liberada em época de eleição, porque, eu digo na campanha, porque ela interfere no resultado. E cidades como Santa Cruz, né, você percebeu que os erros foram gritantes. No Recife não foi diferente. Está na hora de começar a discutir isso, Luciano? Eu acho que a gente tem que olhar a pesquisa sob duas perspectivas, né? Criou-se no imaginário, muitas vezes pela forma que a mídia se coloca, que a pesquisa ela tem que cravar o resultado, que a pesquisa ela traz aquilo que seria o resultado. Principalmente quando se trata das chamadas pesquisas registradas, que elas vêm para divulgação pelos blogs, pela imprensa como um todo, que na verdade essas pesquisas elas servem como uma propaganda eleitoral, né? Utiliza-se do resultado dessas pesquisas para fazer uma propaganda e criar um sentimento na população. Porque na verdade o objetivo da pesquisa ela é um retrato do momento, ela é para desenvolver, para que cada partido possa desenvolver as suas estratégias. Ninguém que vai fazer uma pesquisa interna para desenvolver a estratégia, ele vai revelar esses dados e revelar a sua estratégia que ele vai desenvolver. Agora, repito, o que se criou nos últimos anos com pesquisa é simplesmente uma propaganda utilizada da pesquisa eleitoral como uma propaganda eleitoral para criar um sentimento no eleitorado e, evidentemente, tentar regimentar aí o chamado voto útil, né? Aquele voto, inclusive, das pessoas que diz que vai votar em quem vai ganhar. E esse é o sentimento que se busca nessas pesquisas que são divulgadas. Acho, sim, que é preciso que os legisladores comecem a pensar, como você bem colocou, Ralf, a influência que essas pesquisas elas causam numa campanha eleitoral, porque uma vez que elas são usadas meramente como propaganda eleitoral, é preciso se repensar a forma de divulgação, essa permissão para divulgar, é preciso que se haja um trabalho nesse sentido. Olha, a Prefeitura de Santa Cruz do Capibaribe encaminhou à Câmara de Vereadores um projeto de lei para a abertura de crédito suplementar no orçamento municipal no valor de 19 milhões de reais e 619 milhões de reais, com o intuito de dar prosseguimento aos serviços indispensáveis até o final do mandato do atual prefeito Edson Vieira.
Segundo a justificativa do gestor municipal, a suplementação destina a maior porcentagem para os pagamentos das folhas dos funcionários, entre eles professores efetivos, Guarda Civil Municipal, profissionais da saúde, além do Santa Cruz Prev e contratados, entre outros. Já a porcentagem de cerca de 23% será destinada à manutenção da máquina pública, exemplo de iluminação pública, limpeza urbana, combustível, além do pagamento de obras iniciadas e que precisam ser quitadas até o dia 31 de dezembro. Na Câmara de Vereadores, o projeto de lei deverá passar pelas comissões analisadas pelos vereadores e poderá entrar em discussão e votação já durante a sessão plenária marcada para a próxima quinta-feira. Luciano, o prefeito, com um grupo desfacelado, precisa obter na Câmara a última vitória dele. Verdade, Ralf, que não é uma vitória fácil, né? Há de se destacar também que esse pedido de suplementação, me parece que é para que se possa, usando uma linguagem popular, fechar as contas de um município. Quando você traz, por exemplo, percentuais que devem ser utilizados para honrar com os repasses do Santa Cruz Prev ou honrar com a folha de pagamento. Então, no primeiro momento, se imagina que realmente vai ser para fechar as contas. Agora, do ponto de vista político, como você bem colocou, não vai ser fácil. O prefeito Edson Vieira, que vem de uma derrota não só em Santa Cruz, mas absorve a derrota em outras cidades como Taquaritinga, Brejo da Madre de Deus, Santa Maria do Cambucá, tem uma bancada que a partir de janeiro diminuta, uma bancada de muitos vereadores que não foram reeleitos desestimulados, então não vai ser fácil, por mais que haja uma justificativa na medida adotada, não vai ser fácil para o prefeito ele ganhar essa quebra de braço a partir de amanhã com essa discussão dessa suplementação. Com 11.905 votos, 48,36% dos votos dos brejenses, o povo do Brejo disse sim a Roberto Asfora novamente. Roberto, qual o maior desafio a partir do dia 1º de janeiro? Essa é a primeira pergunta. O maior desafio a partir do dia 1º de janeiro será nós voltarmos a ter uma saúde de qualidade. Esse é o maior desafio. Porque a saúde, infelizmente, a saúde do nosso município, ela desapareceu, ela evaporou. Haja visto que nós estamos há 5 anos, há 5 anos, sem um hospital. Eu nunca vi, não conheço história, em município nenhum do Brasil, que um prefeito tenha derrubado um hospital sem que tenha outro para socorrer seu povo, para servir a sua população. Isso aconteceu no município do Brejo da Madre de Deus, quando, da gestão de Edson, né, ele derrubou o Hospital José Carlos de Santana, e esse hospital, Hilário veio inaugurar ele, mas sem funcionar agora, 15 dias antes da eleição. Então, é uma coisa vergonhosa, uma atitude dessa, posso dizer, Ralf, primeiro, é uma irresponsabilidade sem tamanho, você derrubar um hospital sem que tenha outro para socorrer seu povo. E, então, vamos falar de proposição. Então, vamos, se Deus quiser, voltar a ter uma saúde de qualidade, dar remédio como nós dávamos na minha época, que eram 110 qualidades de medicamentos, e ter médico, cirurgião em Brejo, que sumiu, desapareceu há muitos anos. Então, os raios-x voltar a funcionar aqui em São Domingos, voltar a funcionar lá na sede. Enfim, vamos dar vida à saúde do nosso município, e esse vai ser o maior desafio. Depois desse vai ser nós tratarmos do Fundo de Previdência Própria, que hoje tem um déficit de quase 20 milhões. Robertinho, você vai enfrentar uma Câmara de Vereadores que você terá mais opositores do que apoiadores, né? E aí defendendo agora pela primeira vez o governo do seu pai. Vão ser dias difíceis para você também naquela Casa de Lei, Roberto.
Ralf, é assim, eu acho que eu estou vereador há 8 anos, graças a Deus reeleito para cumprir mais 4 anos de mandato, e posso lhe dizer com convicção que nunca fui oposição a Dr. Edson, nunca fui oposição a Hilário, eu sempre fui situação ao povo do Brejo. E sempre votei dentro da minha convicção do que é certo, do que é errado, me opondo ao que vinha a ser prejudicial para o povo, como crédito adicional para prefeito que devia 3 folhas. Então esse tipo de coisa eu acho que não passa. E hoje a população está aí. As urnas estão mostrando que o cidadão não aguenta mais esse coronelismo, essa política do pão e circo, que vem sendo praticada em várias cidades do Agreste. E Brejo não é diferente. E quando você coloca assim, realmente a nossa bancada, o nosso partido elegeu menos vereadores, né, do que eles. Mas eu não vejo nenhum problema nisso, porque todos eles, mesmo quem não votou com Roberto Asfora, sabe da austeridade dele, sabe do bom trabalho. E quando vier um projeto para adquirir equipamentos para um hospital que foi inaugurado casca de ovo, sem nada dentro, com equipamentos emprestados do mestre Vitalino, até foi postado por uma rede social oficial do governo, o médico fazendo a primeira cirurgia 15 dias antes da eleição com a roupa do mestre Vitalino. Então nem a roupa era do Hospital de Brejo, era da gestão de Brejo Amado de Deus. Então não acredito que não haverá dificuldade, mesmo porque a gente trabalha com a verdade, vem o projeto da prefeitura e serão realizados. E se não for realizado, naturalmente, né, que vai se criar uma oposição. Mas eu acho que hoje a pessoa que se opõe a quem tem serviço prestado e se coloca de bom coração para trabalhar pelo povo, mais uma vez, ele está se opondo ao povo do Brejo. Sim. Eu queria ouvir um pouco de Roberto acerca da experiência dele. É o 4º mandato, não é isso, Roberto, que vai? Mas antes, e já puxando para essa pauta administrativa, aproveitando a fala do vereador Robertinho, eu queria compreender, Roberto, como é que você vai atuar nesse sentido do enxugamento da folha do Brejo. É evidente que você citou, deu uma prioridade que é a saúde, né? Acho que em vários municípios se clama por saúde. Mas observando o relatório de gestão fiscal de 2019, por exemplo, da cidade do Brejo, em 2019 a cidade do Brejo fechou com gasto de pessoal em 71%, ou seja, a cada 100 mil reais, 71 mil para a folha de pagamento, sobrando aí 29 para investimentos. Como é que se consegue, Roberto, como é que você pretende fazer esse enxugamento da máquina para evitar esse tipo de situação que me parece ser um mal em várias prefeituras, esse inchaço na máquina, tirando a capacidade de investimento dos municípios? Olha, Luciano, nós temos que dar prioridade. A prioridade vai ser justamente na saúde, na educação, na ação social, né? Na retirada do lixo das ruas, que isso traz consequências graves, à saúde também. Então, vamos enxugar a máquina, vamos trabalhar no limite, vamos dizer assim. Vamos trabalhar no limite, até porque é crime você passar dos 54. Está na lei. Então, a gente vai ter que se adequar, enxugar e fazer o necessário para que a máquina, evidentemente, preste um bom serviço à população, agora, sem estar transgredindo a lei, como vem sendo. E você falou em 71, mas Hilário chegou a quase 80, e se não chegou a 80, ele nunca respeitou um quadrimestre. Então, isso não é exemplo para ser seguido, até porque isso é improbidade administrativa. Resultado, eu acho o seguinte, adequar. Um pai de família não alimenta 5, 6 filhos com salário mínimo, se ele for equilibrado, sim. Né? Mas se ele for beberrão, gastar dinheiro na rua, gostar de jogar, os meninos morrem de fome. Então, acho que a gestão é isso. A gestão é você fazer do limão uma limonada mesmo. O bom gestor faz isso. Tem bons e maus gestores. Então, não tô com isso achando que vai ser fácil administrar, não. Até porque a situação hoje do país é adversa. Econômica, sanitária, é adversa. Mas vamos trabalhar como sempre trabalhamos. Eu sempre dei uma dimensão, na verdade,
empresarial, as minhas administrações. Eu me lembro que, uma certa data, o saudoso deputado José Mendonça disse: mas rapaz, essa administração que você faz de empresário em prefeitura não dá certo não, rapaz, porque tem que ser político. Aí eu disse: dá, deputado, dá certo. Passou 8 anos depois, ele disse: gostei, viu? Tem que ser mesmo empresarial, viu? Aí eu digo: muito obrigado, deputado. É um momento de grandes desafios e você já deixou claro, prefeito Roberto, que a ênfase, a tônica vai ser a saúde a priori, pelo menos a priori, e nós temos ainda o fim de uma pandemia para enfrentar. Tá se preparando para o brejo também passar por esse momento até que se chegue a vacina, prefeito? Sim, sim. Isso também é uma preocupação muito grande, porque o que pelo menos é o que se publicou é que o governo federal mandou 270 mil num primeiro momento e depois 4 milhões e 800 e pouco, Luciano. Então, isso também é interessante a gente saber onde é que estão esses recursos, porque ninguém viu nenhuma ação eficaz e que pudesse fazer jus a essa fortuna que veio. Então, a gente precisa saber, porque eu não sei se o governo federal dispõe mais de recursos para ajudar os municípios como ajudou. Porque ninguém pode negar. Veio muito dinheiro, Ralf. Veio muito dinheiro, Luciano. Veio uma fortuna para os municípios. Porque nós temos 52 mil habitantes. Então, 5 milhões e pouco é muito dinheiro para você trabalhar no combate ao Covid. Eu acho que é. O Roberto, com certeza já iniciou, e eu vi alguma coisa nesse sentido, da tua equipe de transição, já verificando os números. Já dá para dizer alguma coisa de como vai encontrar a prefeitura diante dos números iniciais do que a sua equipe vem levantando aí para a sua gestão a partir de 1º de janeiro? Luciano, o quadro, vocês depois vão verificar, que eu vou fazer o levantamento, depois do levantamento pronto e tudo, para que vocês tenham acesso aos números. Eu hoje estava olhando a Secretaria de Ação Social hoje, que um dia foi uma secretaria presente para a nossa gente. Hoje ela está praticamente acéfala. Você não ouve nem falar na Secretaria de Ação Social do nosso município. E eu estava vendo hoje, tem 49 pessoas nela, fora a secretária, que vem a ser a primeira-dama. Então, é uma coisa assim que você fica alarmado. Porque é tudo muito pesado, Ralf. É muita gente em todo canto, em muito lugar. O pessoal brincava porque dizia que numa praça tinha 5 vigias. Uma sala de aula tinha 3, 4, 5 professoras. Então, é uma coisa assim. O senhor existe a possibilidade do senhor indicar a dona Mônica, a sua esposa, para ser a secretária de Ação Social? De Cultura. De Cultura. Ela se identifica muito bem com a Secretaria de Cultura, inclusive foi secretária no governo passado que nós fizemos e ela desenvolve muito bem naquela área e ela vai para a Secretaria de Cultura. Ação Social, nós vamos, eu convidei a ex-secretária Sônia Gerner, que fez um trabalho belíssimo, que aí nós ganhamos aqueles 2 prêmios Unicef, Prefeito Amigo da Criança, atingimos números fantásticos para poder você fazer jus a um prêmio desse. Então, ela foi convidada a estar em São Paulo, mas vem para cá, estava em Marília, em São Paulo, e vem para cá e vai mais uma vez nos ajudar e trazer aquele trabalho eficaz dela para a ação social. Ô prefeito, depois de 4 mandatos, o senhor vai sentar de novo na cadeira de prefeito, um mais experimentado. O que é que o senhor fez nesses 4 mandatos que de maneira alguma o senhor faria de novo nesse 5º? Tem alguma coisa? Não, que eu me lembre não. Eu sempre tive assim, eu tomo as atitudes são tomadas por mim. Eu sou uma pessoa que eu delego, mas estou sempre cobrando, né?
mas eu quero dizer que eu ouço muito. Ouço muito minha esposa, ouço muito meus secretários, ouço muito antes de tomar uma decisão, Luciano, para errar menos. Porque você, quando faz as coisas muito assodado, você tem probabilidade de errar mais. E quando você ouve mais, e depois de ouvir você tomar atitude, você erra menos, Luciano. Porque eu escuto você, escuto o Ralf, escuto o Robertinho, escuto Tiago, Renatinho. Então fica uma coisa mais, vamos dizer, mais segura, né, Ralf? Então, eu não me lembro, assim, de nada, de alguma atitude minha que eu tenha feito que tenha me prejudicado ou prejudicado o povo. Porque eu sempre privilegiei nas minhas atitudes e privilegio. Senão, eu não estaria onde estou. Não teria nenhum interesse mais em ser gestor ou representar o meu povo, que para mim é uma satisfação muito grande. Faço por amor, faço por compaixão, faço mesmo. Isso é uma coisa que não é por vaidade, não é por questões nenhuma mais, e sim somente pelo o prazer de realizar, Luciano. Nessa perspectiva que o Ralf colocou aí, eu não vou nem perguntar do que não faria, mas o que é que muda, Roberto? Você vai para um quarto mandato, né? São 4 eleições e são 4 mandatos. O que é que o Roberto encontrou diferente agora em 2020? Na eleição, é evidente, nós tivemos uma eleição no meio de uma pandemia que por si só tornou ela diferente, mas o que é que o Roberto encontrou diferente nessa eleição? Quais foram as dificuldades nesse processo eletivo e como é que o Roberto também tem a perspectiva de encontrar a prefeitura depois de alguns anos fora do exercício do mandato, com as mudanças que houveram na legislação? Qual a perspectiva nesse sentido? Primeiro, eu quero lhe dizer que essa eleição, ela foi duríssima. Duríssima porque o Ministério Público, ele me impugnou, a Câmara de Vereadores, na pessoa do presidente, do Flávio Diniz, mandou um ofício onde dizia que eu não tinha, a Câmara, não tinha se reportado ao Ministério Público há 10 anos atrás, para falar de um julgamento de uma conta nossa. Então, primeiro, por isso. E depois porque eles passaram praticamente o mês todo para liberar vamos dizer, para manter esta impugnação e eu poder recorrer para o tribunal. E o tribunal julgou, como todos sabem, graças a Deus, eu ganhei por unanimidade no tribunal. Mas hoje está no TSE, né? Está no TSE. Mas essa vitória no tribunal, ela saiu 2 dias antes da eleição, Luciano. 2 dias antes das eleições. Saiu na sexta-feira, Ralf. E as eleições eram no domingo. Então, é uma pedreira você fazer... O senhor já vinha de um problema como esse na eleição passada, né? Que o senhor precisou substituir. E isso lhe prejudicou eleitoralmente? Essa decisão do juiz monocrática? Monocrática. Atual, né? Essa atual. Essa atual. Então, prejudicou, né? Até porque hoje, agora nós tínhamos 4 candidatos a prefeito, 4 candidatos, eu, o Josivaldo, o Rubinho e o Hilário. Tinha um pessoal, né? Desculpe. Maciel. E Maciel, né? Maciel. Gente muito boa, por sinal, um rapaz simples, mas gente muito boa. E Maciel, 5, desculpe. E eles massificavam na rua de que eu não era candidato. Eu estava impugnado e não era candidato. Você veja o que são os destinos, Deus e o povo. Deus e o povo. Porque com tudo isso, com toda essa adversidade que causaram na minha campanha, na minha eleição, nós ganhamos a eleição. Porque foi muita diversidade. Muita diversidade. Prefeito, me corrija se eu estiver equivocado. É uma percepção que eu tive. Eu sinto toda a liberdade de me corrigir se eu estiver equivocado. Nas entrevistas que o senhor deu na Rádio Interativa, ao César Melo, ao Silvio José na Polo FM, com o Tenório e Romenick, me pareceu uma percepção que eu tive,
reitero, posso estar enganado, que o senhor minimizou um pouco o apoio do Rubinho Nunes? Eu tinha essa pergunta, Ralf, também, e eu aproveito. Um ensejo. Porque foram a diferença 1.317 votos, salvo engano, né? Se atribui ao Rubinho o fato dele ter desistido ali da candidatura nos 45 minutos finais de segundo tempo. 49. 49. Já nos acréscimos. Se atribui ao Rubinho uma parcela, essa sua vitória, uma parcela ao Rubinho? Olha, Luciano, eu não quero ser presunçoso, Deus me livre ser presunçoso e nem arrogante, mas eu acho que, na altura, se fosse uma semana antes, 10 dias antes, Ralf, mas horas antes, porque eu tive com ele às 16 horas do sábado, no outro dia era o dia da eleição, então ninguém muda isso de um sábado à tarde para um domingo. Até porque a votação começou às 7 horas da manhã do domingo. Então, eu não vou nem valorizar demais e nem tão pouco desvalorizar. Eu dou uma resposta, Luciano, que talvez não sei nem lhe dizer, nem fazer um comparativo do que poderia... Se isso trouxe mais voto ou ficou na mesma. O senhor acredita que o senhor seria prefeito de qualquer maneira? Acredito porque nós fizemos 5 pesquisas. E eu vou me limitar a não dizer os números, mas nas 5 pesquisas ele permaneceu onde estava e Josivaldo permaneceu onde estava. Então, corria no páreo eu e Hilário. Inclusive, eu queria fazer um comentário, desculpe. Fica à vontade. Queria fazer um comentário, Luciano, que vocês estavam falando, você e Ralf, em relação à pesquisa. Isso é uma coisa que eu acho que está na legislação, né? Eu acho que deveria penalizar uma empresa de pesquisa que ela faz a pesquisa e a pesquisa ela não é correta, porque Hilário soltou uma pesquisa que ele estava 7 ou 8% na minha frente 2 dias antes da eleição, na sexta-feira, na quinta ou na sexta-feira, e aquilo era mentira. Não aconteceu nada de extraordinário entre a sexta e o sábado que se mudasse o Não situação pode, dessa, Ralf. né? Nada, não caiu nenhuma exceção pedra. do julgamento do TRE, né? Isso. Mas mesmo assim eu acho também que ela não é... Não é um fator preponderante para se mudar uma eleição. Verdade. Como essa, né? Então, entramos na justiça, o juiz mandou que ele tirasse, mas ele já tinha botado. Né, Ralf? Já estava nas redes sociais. Então, vocês falaram esse comentário, e por isso que eu estou fazendo esse comentário. Devia haver uma penalidade muito grande, Luciano. Por quê? Porque ela tem o poder de influenciar os indecisos. Verdade. E ela sendo falaciosa, mentirosa, não pode, seja lá para quem for. Seja aqui, seja em São Paulo, seja em Recife. Não deveria, Ralf, ser aceita uma coisa dessa. Exatamente. Eu concordo plenamente com o Roberto, como concordo com você, Luciano. É preciso mais responsabilidade, porque uma pesquisa dessa decide uma eleição. Pois é. Né? Você, por exemplo, você tem números em Santa Cruz de 313 votos de diferença. Você tem números de 300 e alguma coisa em Taquaritinga. Então, uma eleição dessa é decidida um detalhe. E às vezes um detalhe é uma pesquisa. E às vezes é uma pesquisa com números que não condizem com a realidade. Com a verdade. Com a verdade. Exatamente, com a aí verdade. Você... Para ser mais enfático, é verdade. A verdade. É verdade. Por que, Ralf? Aí, veja, os indecisos, por exemplo. Os indecisos. Aí diz, mas rapaz, a pesquisa está desse jeito, Ralf está na frente, vou votar em Ralf. E aí? Exato. Quem vai reparar o erro? Exatamente. Ninguém? Verdade. Não pode, Luciano. Verdade. Eu tenho uma pergunta aqui agora para o Robertinho, Ralf. Tem um grande amigo nosso, um cara muito batalhador, que é o Bartol, foi candidato a vereador, não conseguiu ser eleito. E se o Robertinho vê que nessa conjuntura atual, se valia a pena um secretário, um vereador eleito aí compor alguma secretaria, não sei a posição do Bartol, me parece que é o primeiro suplente, não é isso? Isso. Primeiro suplente, né? Se
Até porque é um defensor ferrenho do Roberto. Eu lembro da entrevista que nós fizemos aqui, Ralf, e nós apertamos bastante o Bartô, mas o Bartô, ele, numa defesa, uma lealdade muito incisiva no nome do Roberto. Se há essa possibilidade aí de algum vereador ser convocado para assumir a secretaria e o Bartô assumir uma vaga na Câmara, Robertinho. Luciano, eu acho que, como bem você disse, foi uma eleição duríssima, aliás, como meu pai disse, uma eleição atípica que na eleição de 4 anos atrás, o mais votado teve 2.200 votos. Nessa teve 2.200 e alguma, aliás, 1.200 e alguma coisa. Então foi uma eleição duríssima que, infelizmente, penalizou alguns dos nossos guerreiros, pessoas que tinham muita chance, como a gente costuma dizer, estava com paletó comprado, e infelizmente um deles foi o nosso amigo Bartô. Eu acho que tudo é possível na política, pode acontecer tudo, inclusive nada. Eu já fui cogitado no governo passado para assumir uma secretaria, porém não era o momento, porque a gente sabe que tem certos pivôs que tem que estar naquele lugar para as coisas poderem acontecer. Hoje, graças a Deus, eu tenho um poder de articulação e de penetração muito bom, porque eu me dou bem com todo mundo. Eu não tenho aresta com ninguém. Isso ficou evidenciado, Roberto, me permita, esse seu poder de saber conversar com as pessoas na época que o grupo de vocês rachou, né? Em dois, com o grupo ali do Rubinho. Você continuou com a mesma afinidade com os vereadores e acabou, muitos deles, inclusive o Jobs, né, migrando de volta para o grupo de vocês. Isso, não foram tempos fáceis, né? A gente estava com uma eleição ganha de Roberto Asfora e aí vem aquela reviravolta, vai, não vai, e em respeito ao povo brejense, ele disse, não vou arriscar de ganhar e não levar, vou colocar a minha mulher. E aí, minha mãe foi candidata, infelizmente não conseguimos chegar. E aí é natural algumas pessoas ficarem insatisfeitas, outras desacreditadas e seguiram seu caminho, né? E eu digo, não, enquanto tiver eu, meu pai e o povo, estaremos aqui. Enquanto o povo não soltar a mão da gente não solta a mão do povo. E assim a gente caminhou, né? Permaneci ali 1 ano e pouco sozinho, segurando a pancada, e aí aos poucos a gente conversando, mostrando a realidade, né, que tinha aquele santo de barro que não obrava milagre, prometendo muita coisa e tudo, e aí começou a migrar de volta, e o grupo, né, que nunca deixou de ser um grupo musculoso, porém tinham aquelas peças que, de certa forma, são fundamentais, né, porque é um grupo coeso, um grupo unido, é um grupo forte. Robertinho, em algum momento... Ralf, eu só queria... O Robertinho não cravou para mim o que eu queria ouvir, eu vou refazer a pergunta. O Robertinho está pronto para assumir alguma secretaria e assumir nessa secretaria a vaga ficar aí para o Bartô? Meu amigo Luciano, eu vou lhe ser bem sincero agora e direto ao ponto que nem você quer saber. Um dia, quando eu sentar nessa cadeira como prefeito, se Deus quiser, você me pergunta, porque quem tem o poder de nomear secretário é o prefeito, não é o vereador. Então, foi bom que ele transferiu. Vamos transferir então para Roberto. É bom que tá em casa. Quando o Roberto chegar em casa, diz, Robertinho, como é que foi um negócio desse comigo? Vai ficar pendente aí para o Roberto responder agora. Eu não tô dizendo que Dona Mônica não vai ter vida fácil, vai levar a bronca quando chegar em casa, Dona Mônica vai ter que entrar também. Deixa eu só mandar um grande abraço para meu amigo Bartô Neves. Bartô, olha, é bíblico. Há um tempo determinado para cada propósito debaixo do céu e da terra, certo? Você é um guerreiro, você é uma pessoa que as suas 2 últimas votações, o brejense já lhe reconheceu. Por um detalhe, como disse o Robertinho, uma eleição atípica, não foi dessa vez. Mas eu quero que você saiba que você orgulhou a todos nós, seus amigos, com a sua batalha, com a sua luta e com a sua votação, certo? É hora de levantar a cabeça, que vai chegar a sua hora, eu tenho certeza. Vamos para o intervalo, na volta tem mais Roberto Asfora e Robertinho.
Olha, você já está sabendo das novidades da Rede.com? Já estão em vigor os novos planos com mega conexão, internet super rápida e com precinho bem bacana. Atenção para os valores, hein? 50 megas por apenas R$ 64,99. 100 megas, R$ 84,99. E 200 megas só por R$ 104,99. Tá esperando o quê para fazer parte desta comunidade com alta velocidade de conexão, hein? E tem mais, ainda tem desconto para quem pagar a mensalidade até a data do vencimento, viu? Conecte-se com a gente, Rede.com Telecom. É você, digital. Produto bom com preço justo, só aqui na JCL Casa e Construção. Pá quadrada Tramontina de 31 por R$ 22,90. Selador acrílico Dura Mais 15 litros Lux de R$ 62,90 por R$ 56,90. JCL Casa e Construção, fácil de chegar, melhor para comprar. Caruaru e Santa Cruz. Olha, a gente está de volta com Roberto Asfora e Robertinho. A pergunta que eu fiz ao Robertinho, eu vou fazer ao senhor agora, prefeito. Chegou algum momento que o senhor achou não vai ser dessa vez de novo? Não. Você fala da campanha. Na campanha. Não. Eu trabalhei incansavelmente. Mesmo, jamais, Luciano, em minuto nenhum da minha vida, em segundo nenhum, subestimei o meu adversário, até porque eles estavam musculosos na luta e com a máquina na mão. A máquina na mão, Ralf, e sem pena e piedade para fazer campanha. Você vê os contratados, comissionados, tudo na rua. Você via nos distritos, em todo canto, nos sítios, em todo canto que você andava. Sentia interferência do prefeito de Santa Cruz na eleição lá? Sempre teve aqui em São Domingos. Para lá, não. Mas aqui no distrito de São Domingos, sim. Sempre. O Edson, quando fazia as campanhas e os movimentos lá, fazia para poder... Fazia num momento que ele pudesse entrar em São Domingos para dar musculatura ao Hilário. Né? Agora, evidentemente que os nativos nossos, os brejenses que moram em São Domingos, eles sabiam que ali não estava morador de São Domingos, e sim o pessoal de Santa Cruz que vinha para dar essa musculatura a Hilário. Existiu também isso que o prefeito está colocando, Luciano, foi dito aqui por alguns adversários de Edson também, né? Que os eventos eram marcados estrategicamente quando tinha o daqui e não tinha o de Hilário em São Domingos e vice-versa, né? Existiu também esse apanhado de alguns adversários do prefeito Edson aqui. Agora, prefeito, a volta do Diogo para o grupo é uma volta que define Diogo como seu candidato daqui a 2 anos? Olha, Ralf, isso vai depender muito. Vai depender muito dele, né? Depende muito. Isso é uma coisa que... veja, Diogo veio, mas ele veio parcial, né? Ele não se fez presente praticamente na campanha. Entende, Ralf? Então isso é uma coisa para ser conversado. O senhor entendeu também que a sua vitória mina um pouco o terreno político do Edson Vieira, que tem a pretensão de ser deputado federal, e isso, de alguma maneira, lhe trouxe também um sabor por ele ser sempre contra as suas candidaturas? Sim, com certeza. Eu não me atenho muito a esse sentimento, né, de vingança, de revanche. Eu não gasto minhas energias nisso, sinceramente não. Mas que daqui para frente ele vai ter muita dificuldade, vai. Porque eu vou estar, graças a Deus, no comando do município, vou estar alinhado com um deputado federal que tem força no governo federal, e ele vai estar fora do governo. Então, do governo municipal. Então, daqui para frente, ele vai ter o sabor do que é estar fora do comando do município. Luciano, novamente esse alinhamento de Santa Cruz, Brejo e Taquaritinga. Haja visto
o eleitor Calabá em Taquaritinga sempre torce para o Jacaré em Brejo e para o Taboquinha aqui em Santa Cruz. Né? É novamente esse alinhamento. Né? Verdade. O ciclo novamente. Né? Essas 3 cidades, elas sempre fazem esse alinhamento. Né? Nós tivemos em Santa Cruz do Capibaribe esse ano um terceiro grupo. Né? No Brejo, embora tenham sido 5 candidaturas, não houve uma terceira candidatura com um volume não disputa nem em Taquaritinga, então parece que permanece, pelo menos nessas 2 cidades, esse alinhamento, principalmente nas candidaturas daqueles que representam o Estado. Por exemplo, deputado estadual, Alessandra esteve presente no Brejo, como também em Taquaritinga, assim como o Diogo também em Taquaritinga e no Brejo da Madre de Deus, mas pelas palavras do prefeito Roberto Ralph, acho que esse cenário parece que começa a mudar a partir de 22. Interessante como é o ciclo da política, viu, Robertinho, prefeito Roberto, que o presidente Jair Bolsonaro, ele quebra essa dicotomia de PT e PSDB, né? E isso, automaticamente, ele repercute em todas as cidades do Brasil. Por exemplo, eu trabalhei numa cidade chamada Lagoa Grande, na eleição, na Paraíba, que também tinha 3 candidatos, quando nunca antes uma terceira via tinha sido tão forte assim como em Santa Cruz. A eleição de Santa Cruz é histórica por vários motivos, mas um dos motivos mais evidentes é a votação de Alan. É a votação que Alan teve numa terceira via. Terceira via que é sempre usada como pejorativo, né? Você é terceira via, você é o que tem menos. Então, esse momento. E aí eu volto um pouquinho atrás, só para lembrar que quando o Lula estava no poder, também vários homens populares, homens do povo, ascenderam ao poder também num ciclo aberto. Quando essa dicotomia é quebrada por Bolsonaro, também se vê isso. É a hora também, prefeito Asfora, Robertinho também, eu queria que me respondesse, dentro dessa ótica, de começar a enxergar a política não só contra um grande adversário, mas também podendo ter a possibilidade de... Nós tivemos 5 candidatos do Brejo. Né? Tá certo que o prefeito, o seu grande adversário, foi o prefeito que foi o segundo. Mas a possibilidade do que aconteceu em Santa Cruz, em outro momento acontecer no Brejo contra o senhor? Olha, eu não... Veja, isso é muito relativo. Na verdade, eu falei lá atrás, num programa de rádio, quando estavam discutindo a minha liderança. E eu disse, a liderança não se compra, você não adquire em canto nenhum, você obtém ela com o decorrer dos anos e com a confiança que o povo lhe deposita. Então ninguém é líder de si mesmo. Então se você tem uma liderança, tem por anos trabalhado, pela confiança que o povo lhe depositou. Então essa questão de terceira via é uma coisa muito relativa. Por exemplo, Maguito ganhou em Goiânia na UTI. E está 3 meses na UTI. Ele não sabe nem que foi para o segundo turno, né? E já é prefeito. E já é prefeito. Então, foi dito ontem, né? Eu vi uma reportagem, disseram ontem a ele e que ele ficou sabendo. Não foi? Foi. Então, é o que é isso? É a confiança que se tem no líder. Então, essa coisa de terceira via, isso a gente nem pode desconsiderar e nem supervalorizar. Depende do candidato e depende da confiança que ele passa para o eleitor. A conjuntura da cidade. A conjuntura e a confiança que ele passa para o eleitor. Robertinho, você está preparado também como um jovem, mas que já está na política há 2 mandatos, né? Está preparado para começar também a liderar mais o seu grupo, já que na Câmara você lidera muito bem, mas você começa a ser uma figura cada vez mais notada no Brejo como um todo, mas principalmente dentro do seu grupo. Ralf, não é fácil, né, a gente enfrentar o desafio de liderar, né, a responsabilidade é muito grande em cima das decisões, principalmente, eu acredito, quando a gente vai subindo de cargo, as responsabilidades vão aumentando e cada decisão nossa vai impactando cada vez em mais vidas, né? Em mais obrigações, em mais prejuízos numa tomada de decisão errada. Enfim, e eu acredito que o processo natural, o passar dos anos, errando, acertando mais, graças a Deus, do que errando, tendo
como pai, um excelente gestor, um homem íntegro, que sempre viveu do trabalho dele, que vai para seu 4º mandato, com a campanha humilde, pé no chão, sem aquelas superproduções, sem estouro de fogos, contra a justiça, contra a boataria, contra mais 4 candidatos. Então a gente vê a confiança que o povo tem em Roberto Asfora. Então, meu irmão, eu acho que todos esses anos eu venho amadurecendo e venho participando. Fui um ano situação, 7 oposição. Como disse, nunca fui oposição à figura de Hilário nem de Dr. Edson, fui oposição às maus atitudes praticadas nos governos de ambos. Né? E quando tomaram decisões corretas, eu aplaudi e votei. Então acho sim que estou me capacitando ao longo desses anos e espero, né, com esse 3º mandato, graças a Deus, primeiro a Deus, segundo o povo do Brejo, que eu esteja caminhando no caminho certo, por assim dizer, para a gente avançar. Essa pulseira amarela é só um detalhe, né? Por acaso, né? Não essa pulseira amarela, isso aqui foi um abençoado lá em São Domingos que chegou e disse: Robertinho, eu tenho um presente para lhe dar. Eu digo, diga lá. Ele disse: tome, bota no braço que vai simbolizar onde você tiver o amarelinho de ouro. Eu digo: tá bom, me deixa. Aí tá, eu não tirei mais não. Falando em São Domingos, né? E essa linha, essas particularidades que tem, Ralf citou ainda agora Taquaritinga, há também essa situação no Brejo, né? Há meio que uma divisão ali em Taquaritinga, entre Pão de Açúcar e a sede Taquaritinga, né? Uma divisão, digo, no sentido de que a importância que Pão de Açúcar exerce no resultado da eleição, assim também como São Domingos ele tem uma importância para o resultado das eleições no Brejo. Eu queria ouvir do prefeito Roberto Asfora como é que ele trata essa situação aí da nossa querida São Domingos. Olha, Luciano, São Domingos eu tenho uma ligação assim muito terna com São Domingos. São Domingos, quando eu assumi em 2001, São Domingos era um lugar muito violento, um lugar que os prefeitos que tinham passado, anterior a mim, não davam a atenção necessária que São Domingos merecia, pelo tamanho, pelo crescimento diário dela. Então, São Domingos, eu me dediquei muito a São Domingos, porque por exemplo, a duplicação da ponte de São Domingos, projeto nosso, policlínica, delegacia, saneamento, calçamento, varrição no município todo, no distrito todo. E a pessoa pensa que não, mas São Domingos tem 26 mil habitantes. É maior do que muita cidade do Brasil. Muitos municípios do Brasil, desculpe. Muito município do Brasil. São Domingos. Então, eu nunca fui covarde ao ponto de dizer, não, São Domingos é muito grande, eu não tenho como cuidar, São Domingos a violência é muito grande, eu não tenho o que fazer, a questão de segurança pública é o Estado, não sou eu. Nunca. Eu posso ter outros defeitos, mas de caráter não. E coragem, graças a Deus, não me falta para enfrentar os problemas. Então, botamos polícia, foi coibido aquela violência que vivia instalada em São Domingos, e nós abaixamos significativamente os homicídios em São Domingos. Praticamente toda semana tinha homicídio em São Domingos. Chegou-se a fazer até uma chacina de 6 pessoas, incluindo 2 mulheres nessa chacina. Era o símbolo da violência na nossa região. Era o símbolo da violência, era São Domingos. Então eu digo, vou acabar com isso aqui. E acabei. Hoje está aí, São Domingos, as famílias moram em São Domingos. São Domingos é um lugar próspero, ninguém pode negar. Agora, tem problemas? Tem. Vamos enfrentá-los. É adversa a situação hoje para o país, para a União? Em relação, estou falando economicamente. Mas eu vou lá, vou fazer o mesmo projeto que eu fiz, que tirei os 5 milhões, que deixei, Ralf, e que não foi executado. Eu vou agora atrás de 10, Luciano, porque ela está bem maior, para nós fazermos saneamento básico, para poder asfaltar decentemente as ruas de São Domingos, para botar saneamento, porque ninguém pode conviver
com esgoto a céu aberto na sua porta, com aquele mau cheiro que a pessoa não pode nem comer. São reclamações que me chegam. A policlínica tem que voltar a trabalhar para o povo, para a saúde do pessoal que mora em São Domingos. Enfim, tem muita coisa para se fazer em São Domingos. Não falta. Mas o que falta é atitude de buscar. É planejar, fazer os projetos necessários para aquela sociedade e ir buscar, Luciano. Então, São Domingos, eu sempre tive uma ligação muito grande com São Domingos. Talvez vocês não saibam, a primeira ambulância que trafegou dentro de São Domingos fixa, fui eu que botei. Foi uma Kombi, em 1991. Uma Kombi, porque o pessoal não tinha ambulância. E depois, quando fiz a policlínica, botei 2 ambulâncias 0 km e depois instalei o SAMU. Então, São Domingos, eu sempre tive muita atenção para o São Domingos. É porque é o seguinte, Ralf, é muito fácil, o camarada é teu adversário, aí tu faz isso tudinho e muito mais, aí diz, Ralf não fez nada, Ralf não fez nada. Você está cuidando da vida. Você não está no rádio não, todo dia não. E eu estou pagando a 6, 8 radialistas. Ralf não fez nada, Ralf não fez nada. As pessoas vão crescendo, uma criança de 14 anos, com mais 5 tem 19. Já vota. Já vota. Né? Vota com 16, eu digo, mas tá crescendo já, é aí de, Ralf é aquele, mas Ralf fez nada não, é que eu vou dizer que ele não fez nada. Aí propaga aquela mentira e uma mentira repetida várias vezes torna-se verdade. Então, essas coisas, Luciano, que acontecem, né? Que você tem que estar na defensiva sempre. Você saiu, deixou a gestão, mas tem que estar se defendendo para o cara não estar querendo lhe enterrar vivo e dizer, e querer se desfazer de você porque você não fez nada. Pô, não fiz nada como, pô? Que é isso, rapaz? Vai fazer você, velho. Eu acho que a discussão devia ser no âmbito das ideias e devia ser o seguinte. Vamos ver quem faz mais aqui como gestor, Ralf, eu ou você? Aí tá certo. Mas não. Ralf fez. Não, Ralf não fez nada. Porque Ralf não fez nada. Porque Ralf... Que é isso, meu irmão? Que é isso? Pois é. São 8 horas e 2 minutos. Eu quero agradecer profundamente. Primeiro, a você, Roberto, pela sua presteza de estar aqui com a gente. Prazer meu. O seu carinho. Sempre. Robertinho, muito obrigado por ter participado. Boa noite. Um bom mandato para você, viu, Robertinho? Muito obrigado, Roberto. Que Deus abençoe o seu mandato. Robertinho falou em quantas pessoas estivessem segurando na sua mão e na dele, vocês continuariam na política. 11.608 brejenses pegaram na sua mão. Você não esqueça disso, que você faça um mandato voltado principalmente para o mais humilde. Que Deus lhe abençoe, porque se você acertar lá no brejo, a gente está torcendo aqui, porque vai resplandecer na nossa São Domingos, Luciano, e vai ficar feliz todo mundo. Então, que Deus abençoe você no seu mandato. Boa noite, muito obrigado, viu? Muito obrigado, Ralf. Eu lhe agradeço de coração, a você e a Luciano. E quero dizer que eu estou à disposição de vocês sempre. E quero agradecer aos meus eleitores que saíram no domingo para votar em Roberto Asfora, em Robertinho e nos vereadores da nossa coligação do PL. Agradeço a todos os meus amigos, agradeço em especial ao povo de São Domingos, que nunca me faltou. Nunca me faltou, ao povo da sede, que me deram uma votação onde eu saí vencedor na sede do município, coisa que nunca teve. Então, eu quero agradecer a Fazenda Nova pelo voto expressivo, a Mandaçaia, a Catolé, a Cachoeira de Mandaçaia, pelos votos que me deram, votos expressivos. Eu agradeço de coração. A Barra do Farias, Caldeirão, enfim, a todos os sítios, ao Caldeirão, a Arara, Logradouro, Joana Brejeira, enfim, a todo o meu município e a todos os brejenses que saíram no domingo e votaram no 22. Muito obrigado a vocês, Luciano. Quero parabenizar seu filho e que Deus dê muitos anos de vida a ele e ele cresça como o papai. Um homem de bem, um homem honrado. Amém. E a você, meu querido amigo Ralf, muito obrigado. E a todos que fazem a rádio, meu cordial boa noite. Boa noite, Roberto. Muito obrigado, Luciano. Boa noite. Boa noite. Deus abençoe a todos. A gente vai voltar na quinta-feira pro programa Fogo Cruzado. Já marcar com o Roberto aqui, viu, Luciano? Eu e você vamos entrevistar o Roberto aqui nos 100 dias de governo. Beleza? Já está agendado. Fechado? Tá fechado. Fechado. 100 dias de governo no programa especial. Um abraço a todo mundo. Tchau.
Programa independente, direto dos estúdios do Santa Cruz Online. Oferecimento: Viana e Moura. Morar bem ficou mais fácil. Nacional Têxtil, a malha que você precisa com a qualidade que você quer. Via Motos, acelerando com você. Clínica Santa Ana, especializada em cuidar de você. Satex Têxtil, distribuidor exclusivo das malhas Grantex. Porfírio Calçados e Espaço do Calçado. Sangue Digital, comunicação visual. Mercadão, o supermercado da cidade. JCL Casa e Construção, fácil de chegar, melhor para comprar. Auto Pronto, a mais completa loja de peças e serviços mecânicos em Santa Cruz. Rede.com, você digital.